Olá, paz do Senhor. Estamos aqui nesse momento para gravar aqui um vídeo, trazendo aqui a mensagem da palavra de Deus, concernente à vinda de Jesus, concernente ao arrebatamento da igreja. Foi-nos facultada aqui esta oportunidade, somos gratos a Deus por esta oportunidade, por estarmos aqui, para a partir de agora estarmos gravando este vídeo, trazendo esta mensagem. Eu espero que venha servir para o relevo espiritual de cada um de nós e que seja bastante explicativo, que Deus venha nos trazer a mensagem do céu para que possamos entender o que Deus tem para nós. Então eu trouxe aqui para a nossa meditação, para essa mensagem, o seguinte texto. Estamos aqui escrito aqui em João 14, versículo de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos agora para 1 Tessalonicenses. Vamos para 1 Tessalonicenses. O capítulo de número 4. Versículo 16, que nos diz: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17. Depois nós, os vivos, e os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É gratificante para nós estarmos aqui para ministrar a palavra de Deus. Confesso que é uma grande responsabilidade, mas temos aqui que trazer a mensagem da palavra de Deus. O tema desta mensagem é que o dono desse canal, Raimundo Barros, me falou, foi a respeito do arrebatamento. Jesus vem ao arrebatamento, é antes ou depois da grande tribulação? Dentro desse tema, eu quero trazer um outro tema, ou pode ser chamado de subtema, trazer aqui um tema que está dentro do mesmo assunto, mesmo tema, que é o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus para Israel. Por que eu digo assim? O arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus para Israel. Porque são dois eventos totalmente distintos. É o que nós vamos ver aqui. No decorrer dessa mensagem, nós queremos mostrar, através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus, o que aprendemos a respeito do arrebatamento e da vinda do Senhor Jesus. Entendemos, cremos e entendemos, à luz da Palavra de Deus, que o arrebatamento, já começo a falar agora, antes de dar início à mensagem, que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja é para a igreja. E a igreja será arrebatada. Alguém vai e alguém fica. Teremos no decorrer das mensagens. Pois bem, concernente à vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, nós temos aqui três eventos distintos com relação à vinda de Jesus. O primeiro evento ocorreu há mais de 2000 anos, que foi a primeira vinda de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, o Senhor Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando a gente vai lá para
João, se não me falha a memória, capítulo 1, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, então poder ser chamado filho de Deus. Ou seja, nos mostra que Jesus veio, é um fato, Jesus veio a primeira vez, o primeiro evento aconteceu para buscar e salvar o que se havia perdido. A sua segunda vinda, isso eu estou falando, veio para essa terra. Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso é um fato. Se fez carne e habitou entre nós. Esteve aqui nessa terra. O que a Bíblia relata que Jesus esteve nessa terra. Isso nós entendemos que foi a primeira vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus para Israel, porque note que eu disse, veio para os seus. Mas ainda haverá uma outra chance, outra oportunidade. Isso na segunda vinda. Porque eles não receberam Jesus. Por quê? Jesus veio. Chegou um rei montado em um jumento. Um rei que andava de jumento, que pregava o amor e que oferecia outra face. Este não era o rei que ele estava esperando. O que ele estava esperando é aquele que era para vir libertar Israel, porque Israel na época estava sendo escravizada. Sabemos que Israel era Roma que mandava. Então ele vem para libertar. Eles esperavam, assim como Moisés veio para ser o libertador daquele povo, tirar da terra do Egito, Jesus veio. Então ele achou que o Messias vinha para libertar da mesma forma. Jesus veio e não aceitaram. Mas haverá outra oportunidade, que é a segunda vinda de Jesus, depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação. É a segunda vinda dele para pisar nessa terra. Ou seja, o que eu estou afirmando aqui, como diz a palavra de Deus, é que ele vem duas vezes. A primeira que já relatamos, acabamos de relatar, não quero mais voltar a explicar. Não se faz necessário, acredito que todos já sabem a primeira, de acordo com o que já foi falado nesse momento. E a segunda vinda dele, que está escrito lá em Zacarias, capítulo 14 e o versículo 4, que ele pisará no Monte das Oliveiras. É a segunda vinda de Jesus, que é a última oportunidade para Israel. Israel não creu sem a dor, sem o sofrimento, mas no sofrimento ele vai acreditar em Jesus Cristo em meio a um grande sofrimento, a uma grande tribulação. Portanto, é a última oportunidade para Israel e a segunda vinda. E o terceiro evento, ele ocorrerá no meio, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, e 1 Coríntios 15, 51 e 52, ali se fala do arrebatamento da igreja. Vemos que ele vem nos ares. Vem até nos ares. E para termos um encontro com o Senhor, seremos arrebatados. Para ir lá para os ares, para nos encontrar com o Senhor nos ares. É o que diz a palavra de Deus. Alguém pensar ao contrário? Nós não pensamos porque acreditamos na palavra de Deus e o que diz a Bíblia Sagrada. Para o encontro com o Senhor nos ares. Só você ler 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Já relata que é não abrir e fechar de olhos. Pois bem, mas aí lá em João, quando ele diz que vem, ele promete que vem buscar, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse morada, eu tinha dito para vocês há muito tempo, mas como tem morada, eu venho buscar vocês. Ou seja, dá a entender que vem buscar alguém aqui na terra. Vem só buscar. Os outros dá a entender que alguém fica, como nos demais textos que poderemos encontrar mais adiante. Pois bem, aqui fala do arrebatamento da igreja, que é o evento que ocorrerá entre a primeira vinda, que já foi, e a segunda vinda, que virá depois da grande tribulação. É o evento do arrebatamento que será nos ares, porque a igreja será levada quando Jesus vier, quando soar a trombeta, com a igreja que está preparada, esperando a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja para qualquer momento. Então a igreja subirá para os céus. E quem vai levar? O Espírito Santo. Falando dos três eventos, eu acho que isso fica bem claro. Como eu falei que quem vai levar o Espírito Santo, porque muita gente diz, Jesus vai arrebatar a igreja. Não, a Bíblia diz, acabei de ler João 14, quando a gente lê lá no 14 de João,
14, de 1 a 3, está falando que ele ia buscar. Aí quando a gente vê aqui falando em arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 3, não está falando que Jesus, ele descerá do céu e arrebatará a igreja. Virá e nós seremos arrebatados. Virá e nós seremos. Ele não está dizendo que ele vem e arrebata a igreja. Ele vem e nós seremos arrebatados. Não está dizendo, Jesus vem, arrebata a igreja e vai para o céu. Não, ele vem até nos ares e nós iremos nos encontrar com ele. Mas quem é que vai arrebatar a igreja? É arrebatado por Jesus? É pelo Espírito Santo. O que ele disse? Enviaria outro Consolador para que estivesse conosco. O que está escrito na palavra? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foi selado para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento. Como poderemos provar que o Espírito Santo vai arrebatar a igreja? Eu quero mostrar isso aqui para poder ficar, já que está se falando de arrebatamento, quero fazer uma coisa bem explicada. Para provar, vamos falar quem é que vai arrebatar o Espírito Santo. É comum falar que a igreja será arrebatada, mas quem vai arrebatar? O Espírito Santo. Veja que é bem verdade que quando o Senhor Jesus vier nos buscar, seremos arrebatados para o encontro pelos ares. Mas quem vai arrebatar? Vejamos. Note, no entanto, que quando a Escritura fala concernente ao arrebatamento, de quem é que está falando? Quem é que arrebata? É o Espírito Santo. Veja bem, é sempre descrito que o Espírito Santo é quem faz isto. Se você olhar em 1 Reis 18, versículo 12, 1 Reis 2, versículo 9 a 16, verá que o Espírito Santo arrebatou Elias. Fala em arrebatamento, sobre o arrebatamento de Elias. Quando olhamos para 1 Reis, aliás, a Bíblia fala também que Ezequiel foi arrebatado pelo Espírito Santo. Só olhar em Ezequiel 3, do 12 ao 14. Ezequiel 12, 3, do 12 ao 14. E Ezequiel disse que o Espírito levantou ele entre a terra e o céu. É só ver Ezequiel 8, versículo 3. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Muito bem. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Quem conhece a história, Atos 8, 39. Sabemos que quando Jesus foi para o céu, o Espírito Santo veio para ficar conosco para sempre. Lá em João 14, 15 a 16. O Espírito Santo veio ficar conosco para sempre. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, não pisará nesta terra, como já explicamos, pois ele só vem até nos ares. Para nos arrebatar a igreja, seria preciso descer a terra e nos levar. Portanto, quem arrebatará o Espírito Santo. Pois nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Pois bem, explicando aqui sobre quem vai arrebatar a igreja, vamos dar continuidade aqui sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus. Falamos sobre os 3 eventos. Vejamos o que nós temos nesse estudo aqui ainda. Sobre os 3 eventos, o primeiro tópico, nós temos o segundo tópico, que é períodos com relação à humanidade, são as dispensações. Nós temos, para não aprender melhor sobre a diferença, entendeu? É muito necessário, é importante saber esses períodos. Vamos ver também as 70 semanas escritas para Daniel, em Daniel, para Israel. Vamos ver o 4º ponto, que é a ira vindoura. A ira vindoura, para quem é a ira vindoura, quem estará na ira vindoura. Vamos ver o 5º ponto, que é o empecilho da atuação do anticristo, que é que impede do anticristo não estar atuando hoje aqui na terra, certo? Vamos para o 6º tópico, que são sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Haverá sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. E vamos para o 7º tópico, sinais que antecedem a vinda de Jesus. Também tem outros sinais, tanto no arrebatamento da igreja tem os sinais que antecedem, como na vinda de Jesus também haverá os sinais. Quais são os sinais? Estaremos vendo daqui a pouquinho mais tarde. Vamos ver também o que é o arrebatamento.
E o que é a vinda de Jesus para Israel? Qual a diferença entre o arrebatamento e a vinda de Jesus? Esse é o ponto principal. Vamos ver ainda mais alguma coisa a respeito do arrebatamento, da diferença, que é o décimo ponto. 11º ponto, vamos entender também a palavra no momento, está escrito lá no momento. Vamos falar um pouco sobre a meia-noite, às 0 horas. 13º, o que acontece após o arrebatamento? 14, dia do Senhor. Vamos saber quem é o dia do Senhor. Para quando é o dia do Senhor? Quem espera o dia do Senhor? 15, quando será o arrebatamento? Uma boa pergunta. Quando será a vinda de Jesus para a igreja, para Israel? Muito bem, são esses pontos que a gente vai estar vendo no decorrer dessa mensagem. Mas agora eu quero... já falou sobre o primeiro tópico, que foi os 3 eventos, que é a vinda de Jesus para Israel, o arrebatamento da igreja e a primeira vinda de Jesus, a vinda de Jesus para Israel e o arrebatamento da igreja, que fica entre a vinda de Jesus, a primeira vinda e a segunda vinda. Vamos colocar isso bem em mente. O arrebatamento da igreja será depois da vinda de Jesus, que veio buscar salvar o que se havia perdido, que é os últimos dias que estamos vivendo hoje, período da graça, é o arrebatamento. Terminou o período da graça, termina com o arrebatamento da igreja. Aí a segunda vinda de Jesus é lá para Israel. Você não tem 3 vindas. Tem a primeira vinda que já teve, tem a segunda vinda para Israel e tem um arrebatamento que é no meio, que não vem até nessa terra. Para pisar nessa terra, só é 2 vindas. Período com relação à humanidade. Muito bem. Períodos com relação à humanidade. Nós temos aqui vários períodos com relação à humanidade. A humanidade. Vejamos agora 6 períodos com relação à humanidade na Terra. Primeiro período, eu quero nesse momento só mencionar esse período aqui, depois a gente continuará para frente. Primeiro período, começa com, depois eu quero explicar cada período. Primeiro período, começa com a entrada no Jardim do Éden e termina com a saída. Segundo período, começa com a saída e termina com o dilúvio. Terceiro período, começa com o fim do dilúvio e a aliança com Deus, com Noé, e termina com a saída dos hebreus do Egito. Só entendendo. Quando os hebreus saíram do Egito, foi celebrado a primeira Páscoa, sendo para os hebreus o primeiro mês do ano. Ali começava um período bem caro. Quarto período, começa com a saída dos hebreus lá do Egito, dando início à lei mosaica, vinda por Deus, e termina com a chegada de João, o batizador. Mateus 11, 13. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Depois viria ali a graça, através de Jesus. Quinto período, começa com o ministério de João e Jesus e termina com o arrebatamento, período da igreja, da graça. Quinto período começa com o ministério de Jesus e de João. Esse ministério de Jesus é chamado de os últimos dias. Se você olhar lá em Joel, capítulo 2, 28 e 29, aí nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando começam os últimos dias? Quando começa? É quando a gente lê lá em Atos, capítulo 2, Pedro menciona que os últimos dias seriam aqueles na qual o Espírito Santo chegaria para estar com a igreja, certo? Os últimos dias, que é o período da graça. Então, esses últimos dias vai terminar com o arrebatamento da igreja, porque a igreja, só uma coisinha, a igreja é o sal da terra. Quando a igreja sair dessa terra, a terra tornará-se insípida, onde o inimigo descerá nessa terra, provavelmente, vamos explicar isso mais adiante, onde ele vai descer e vai fazer a operação maligna para enganar muita gente. Nós temos aqui o sexto período, começa após o arrebatamento e termina com a vinda de Jesus.
A vinda de Jesus lá para Israel, ele vem para estabelecer, julgar as nações e estabelecer o milênio, que é o período da ira de Deus. Então, vamos dar continuidade depois a respeito dessa mensagem, falando com relação à vinda de Jesus, mas aí vai ficar ainda segundo esse período aí. Quero trazer até aqui e depois estaremos explicando a respeito de cada período, mais com detalhe. Depois vem os outros pontos que já mencionamos aqui. Vamos dar aqui continuidade a esta mensagem da palavra de Deus a respeito da vinda de Jesus para Israel e do arrebatamento da igreja. Até aqui eu acredito que já deu para se entender a respeito do assunto. Dá para saber se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação. Mas vamos dar continuidade nesta mensagem. Vamos continuar falando sobre os períodos com relação à humanidade, as dispensações, o período de tempo. Por que é necessário falar detalhadamente sobre este assunto? É porque ele serve como base para entrarmos diretamente no assunto que estamos ministrando neste momento. Porque quando terminar, eu creio que muitos vão entender por que se foi necessário fazer este acompanhamento, trazer um detalhe a respeito dos períodos. Porque você vê que quando termina um período, é que começa o outro. Aí a gente vai dar continuidade aqui com mais detalhe. O primeiro período, que foi lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, colocou no jardim para cultivar, para cuidar do jardim. Este período, ele durou até o momento em que o homem pecou contra Deus. Quando veio o pecado, o homem foi lançado fora do Jardim do Éden. Deus lançou o homem fora do Jardim do Éden porque este pecou. E quando o homem é lançado fora, termina esse período, que é o período lá do Jardim do Éden. Aí inicia-se um novo período. Vamos para o segundo período, que é quando o homem sai do Jardim do Éden. Então, quando o homem sai, no segundo período, quando o homem sai do Jardim do Éden, aí começa um novo período, logo o casal tem Adão e Eva, tem um filho, dando o nome dele de Caim. Depois nasce Abel. Abel procurou agradar a Deus. Abel procurou agradar a Deus, ao passo que o seu irmão Caim não tinha um compromisso sério com Deus. Caim levou uma oferta a Deus, assim como o seu irmão Abel tinha levado. Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim, porque Abel levou qualquer coisa para Deus. Caim levou qualquer coisa para Deus, ao passo que Abel pegou o que ele tinha de melhor e ofereceu a Deus. É o que a gente tem de melhor que tem que oferecer a Deus. Não é uma coisa qualquer, não é o resto, não é a sobra. É aquilo que é melhor, que nós temos para oferecer a Deus. As nossas vidas, o nosso ser, a nossa vida em santificação. Nós temos que santificar a nossa vida para oferecer a Deus, para que Deus se agrade. Então, mas aí, com o passar do tempo, Caim terminou matando Abel. Quando Caim matou Abel, ele tornou-se o primeiro homicida e o primeiro a fugir da face de Deus. Porque quando ele matou Abel, que fugiu da face de Deus, então depois veio outro filho, nasceu outro filho de Adão e Eva, e recebeu o nome de Sete. Então, Sete procurou agradar a Deus. Sete procurou agradar a Deus e deu início a uma nova geração. A geração, estamos no segundo período. Quando Sete procura agradar a Deus, nasce o filho de Adão, chamado Sete, que ele procura agradar a Deus,
ele começa a formar uma geração, começa a ter a sua descendência. E Caim, que fugiu da presença de Deus, também tinha a sua descendência. Então nós temos aqui duas descendências. A descendência de Caim, que era a descendência das pessoas que viviam no pecado, e a descendência de Sete, que é um homem que agradava a Deus, que é um homem que procurava agradar a Deus. E com o passar do tempo, com o crescimento das duas gerações, cresceu-se também o pecado. Já estava na terra. O pecado cresceu de tal forma que até a descendência de Sete começou a pecar, começou a se distanciar de Deus, assim como viveu distanciada a descendência de Caim. De tal forma, a corrupção foi tão grande, tão generalizada, que assim como Caim, a descendência deste, era pecaminosa, a descendência de Sete passou a ser uma descendência pecaminosa, restando apenas uma família. Noé, a sua esposa e as esposas de seus filhos. Seus filhos quem? Sem, Cã e Jafé. Um total de 8 pessoas. Então veio, nesse momento que restou apenas estas 8 pessoas, que foram as 8 pessoas que entraram na arca. Então Deus mandou Noé construir a arca. Deus constrói a arca e entra dentro da arca. E vem o dilúvio. Quando vem o dilúvio, Deus está finalizando toda aquela geração pecaminosa, ficando apenas a família de Noé. Então, quando chega lá na arca, quando entra na arca, termina ali aquele período. Termina aquele período para iniciar um novo período com aquelas 8 pessoas. É interessante que, vamos fazer um pouco lá mais na frente sobre o arrebatamento da igreja. Veja bem, quando hoje estamos pregando a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos chamando as pessoas para entrarem na arca. É como se estivéssemos mostrando a solução, que é a arca. Mas aí as pessoas, muitos não querem. Então, da mesma forma, assim como foi nos dias de Noé, como foi nos dias, será nos dias do Filho do Homem. Isso, mais na frente a gente vai ver isso. Que aí, 8 entrou na arca. E os demais ficaram para sofrer o juízo de Deus. Para sofrer a ira de Deus, na verdade. A ira de Deus que veio através do dilúvio. A ira de Deus veio através do dilúvio. Então, ficaram para sofrer a ira de Deus. Então, quando terminando o segundo período, entramos para o terceiro período, que é após o dilúvio, período pós-dilúvio. Que aí Noé sai da arca, saem seus filhos, e cada filho de Noé, Sem, Cã e Jafé, começam a ter as suas gerações. Geração de Sem, geração de Cã, geração Sem, Cã, Jafé, não é isso? Então, cada um possa ter as suas gerações, sua descendência. E dessas 3 descendências, veio a nascer um homem chamado Abraão, que é descendente de Sem. Dos 3 veio Abraão, descendente de Sem, na qual recebeu, este Abraão, quando nasceu na descendência de Sete, ele recebeu a promessa de Deus, que a sua descendência, descendente de Abraão, que a sua descendência seria como a da estrela do céu, de tão numerosa que seria, e que haveria de ser escravizada por 400 anos. Só que Deus disse que iria julgar a nação, a tal nação que fosse escravizar a descendência de Abraão. Aí logo depois de Abraão veio Isaac. E de Isaac veio Jacó. De Jacó veio os 12 patriarcas. E dentre estes patriarcas foi José vendido para o Egito como escravo, mas Deus fez dele, José, governador do Egito, e logo depois mandou buscar a sua família. E isso devido a uma grande fome que veio em toda a terra. Então a família de José foram passar a morar no Egito.
Lembra, estamos falando sobre o terceiro período. A família de José foi morar no Egito. E então, com o passar do tempo, aquelas gerações, os patriarcas morreram, e com o passar do tempo levantou-se outro rei, que não conheceu José. E este começou a escravizar o povo. E veio essa escravidão por 400 anos. Ao cabo dos 400 anos, foi que Deus enviou, no final dos 400 anos, foi que Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E este Moisés, que foi libertar o povo, quando foi para tirar o povo lá do Egito, ele disse para aquele povo que, na verdade, Deus disse que aquele dia, aquele mês que eles estavam saindo do Egito, seria para eles o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano. Se era o primeiro mês do ano, estava dando a entender que aquele passado sofrido, aqueles 400 anos, tinha ficado para trás. Deus ia dar um novo período para aquele povo. Que ia levar eles para uma terra prometida, que manava leite e mel, na qual aquele povo iria sair daquele sofrimento, para dar início a um novo período. Então ele foi o primeiro, além de ser o primeiro mês do ano, ele fez a primeira Páscoa, iniciando-se, dando-se para que se desse início a uma nova etapa, uma nova temporada dos hebreus aqui na terra. E quando ele sai do Egito, que Deus também envia a lei através de Moisés, aí pronto, terminou aquele período e vem um novo período, que é o quarto, que é a saída do Egito e a lei. Que é a saída do Egito e a lei já é o quarto período. Este período começou quando Deus tirou o seu povo da escravidão de Faraó. Pois quando Deus libertou o seu povo, ordenou que eles comemorassem a Páscoa, que é uma comemoração da libertação da escravidão do Egito. E o mesmo Deus diz que aquele mês, repetindo, que aquele mês na qual seria comemorado a Páscoa, era, portanto, o primeiro mês do ano para Israel, ficando extinto todo o passado sofrido. Além da Páscoa, foi instituído a lei mosaica, a lei de Deus, vinda através de Moisés. E esta lei durou até quando? A Bíblia diz que a lei dos profetas duraram até João. Durou até João. Portanto, que este período terminou no final do ministério de João. Este quarto período terminou no final do ministério de João e no começo do ministério de Jesus. Vamos agora para o quinto período, que é a graça. Que a graça veio através de Jesus. Este período iniciou com o ministério de Jesus. Através da sua infinita graça, pois a palavra de Deus diz que a lei veio através de Moisés, a graça veio por Jesus. Isto quer dizer que, quando Jesus veio, terminou o tempo da lei, iniciou outro período, que é o período da graça, que terá a duração enquanto a igreja estiver na terra. Quando Jesus veio a graça, e esse período chamado graça terá a duração, assim como os outros períodos começou e terminou, a graça começou com Jesus, mas vai terminar. Então a graça vai ter a duração enquanto a igreja estiver na terra. Mas depois que Jesus veio buscar a igreja, depois que Jesus vier buscar a igreja, começará um novo período, que é chamado de a grande tribulação. Sendo este o cumprimento da 70ª semana, presta atenção, este é o cumprimento da 70ª semana para Israel, escrita no livro de Daniel, a semana que ainda não se cumpriu, porque a igreja
porque entrou o período da igreja na terra, que é o período da graça de Deus. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o quinto período começou com a graça. Jesus chegou, estabeleceu aí a graça, inicia-se este período. Quando Jesus vier buscar a igreja, quando vier o arrebatamento da igreja, quando Jesus disse lá em João 14 que viria buscar a igreja, e que esta igreja é o sal da terra, Jesus pega a igreja e leva. Aí é que vai se cumprir o sexto período, que é o período que vai ser já chamado o período da grande tribulação. Porque assim como os outros períodos começou e terminou, o período da graça começa e termina. Pois bem, começou com a chegada de Jesus, terminará com o arrebatamento da igreja quando Jesus vier, terminará com o arrebatamento da igreja quando Jesus vier nos ares, que o Espírito Santo que está com a igreja neste período levará a igreja para o encontro do Senhor nos ares. Quando o Espírito Santo pegar a igreja e levá-la para o encontro do Senhor, dará-se início a um novo período, onde o anticristo irá atuar na terra. Veremos mais adiante. O sexto período, a grande tribulação. Este período terá início após o arrebatamento da igreja, que é exatamente a última semana escrita em Daniel para o povo de Israel, e que ainda falta se cumprir, na qual terminará com a chegada de Jesus para livrar Israel e estabelecer o milênio. Este sexto período vai começar com a grande tribulação, sendo esta a última semana que está escrito lá em Daniel. Já vamos falar sobre as semanas. É a última semana que falta se cumprir e que não se cumpriu, porque Jesus chegou aqui na terra e chegou o período da igreja. Terminando o período da igreja, iniciará o período para Israel, a última oportunidade para Israel, que é a última semana que falta se cumprir. Então, quando terminar a última semana, quando terminar, Jesus pega a igreja e leva. Inicia-se a grande tribulação. Termina a última semana, a 70ª semana, a última semana escrita para o povo de Israel, termina o final dela, final da grande tribulação. Jesus vem com poder e grande glória para estabelecer o milênio e julgar as nações. Veremos isso mais adiante. Vamos ver um pouco sobre as 70 semanas escritas em Daniel. 70 semanas para Daniel. Estas semanas, você que é igreja, eu que sou igreja, nós que servimos a Deus, nós que somos o sal da terra, somos parte da igreja, não nos preocupemos com as 70 semanas. Ela é necessário se falar aqui, porque é um trabalho, é sobre escatologia, é sobre o arrebatamento da igreja, é sobre a vinda de Jesus. É necessário falar sobre ela, sim, mas ela não é para a igreja, é para Israel. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é para a gente entender, ela não é para ser interpretada. Não é um livro para se interpretar, é um livro para que a gente venha entender através da pessoa do Espírito Santo, que é que nos explica. Veja só, se você olhar direitinho, é para Israel, não é para a igreja, para Israel e não para a igreja. Vamos ler Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante. Veja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Está falando para Daniel, sobre o teu povo. Sobre o teu povo. A tua santa cidade. Qual é a cidade? Jerusalém, Israel. Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, selou a visão, e também a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe, versículo 25, sabe e entende. Sabe, temos que entender. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe,
7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Se você observou essa leitura direitinho, observou a mensagem que até que tem sido falada, dá para se compreender a respeito desta semana. Mas eu quero explicar melhor. As 70 semanas. A Bíblia mostra essas 70 semanas que estão determinadas para o povo de Israel. Para o povo de Israel. Essa semana é para o povo de Israel. E ainda diz que, veja agora. E ainda diz que 7 semanas terá que se cumprir. Primeiro, cumpre isso aqui. Quantas semanas? 7 semanas terá que se cumprir. Pronto. O que diz depois? E logo após, mais 62 semanas se cumprirá. Presta atenção, observemos. Primeiro se cumpre 7 semanas, depois quantas? 62 semanas. Faça a soma de 7 semanas mais 62 semanas, dá um total de 69 semanas. 62 mais 7, 69. Mas quantas semanas foi determinada? 70. Mas quantas semanas está se falando? 69. Ó. Após 62 semanas, se cumprirá. Após as 62 semanas se cumprirem, depois das 62 semanas, o ungido irá morrer. Isto quer dizer que, quando o ungido morresse, seria no final das 62 semanas. Está dizendo que no final das 62 semanas, o ungido iria morrer. Só que antes das 62 semanas, passou-se 7. Somando as 7 com as 62, dá 69. Então, depois das 60, traduzindo, depois das 69 semanas, o ungido iria morrer. Ou irá morrer. Ela dizia que iria morrer naquele tempo. Seria no final das 62 semanas. No final das 62 semanas, o ungido iria morrer. Ou seja, no final das 69 semanas, o ungido iria morrer. Aqui nos mostra que quando Jesus morreu, ficou faltando ainda quantas semanas? Faltando ainda a última semana, determinada para Israel, e que ainda não se cumpriu, porque entrou o período da igreja. Na qual só se cumprirá após o arrebatamento, pois esta semana, que corresponde 7 anos, é exclusiva para Israel. Leia com atenção esse texto que eu acabei de ler aqui e estou explicando, para você ver que quando termina as 69 semanas, Jesus Cristo morreu. Quando ele morreu, terminou as 69 semanas. Então, que é exclusiva para Israel. Voltando, as 70 semanas para Israel. Vemos ainda que quando Jesus veio a esta terra, foi rejeitado pelos judeus, pela maioria dos judeus. Pois, embora alguns judeus tenham crido nele, muitos judeus creram em Jesus. Mas ele fundou a sua igreja, a maioria não creu. Então Jesus fundou a sua igreja, na qual a maioria não deu crédito. Também não acreditaram na igreja. Portanto, depois que a igreja for arrebatada, é que surgirá o anticristo, onde muitos crerão
pensando ser ele o Messias que eles ainda esperam, a qual virá com a falsa paz, na qual firmará um concerto, trazendo a suposta salvação para tudo quanto é problema. O anticristo vai surgir trazendo a solução para todos os problemas, na qual se assentará na cadeira como se fosse o próprio Cristo. E, portanto, os judeus lhe darão crédito, na qual será implantado o seu governo, e ele perseguirá todos que não obedecem o seu governo. Então, quando ele chegar, vai perseguir todos que não quiserem lhe obedecer. E aí é aí que muitos serão massacrados. A grande tribulação. Aí é que muitos serão massacrados. Mas logo mais virá a grande ira de Deus. Muito bem. O anticristo vai chegar, onde vai massacrar, vai perseguir aqueles que não lhe derem crédito. Só que depois virá a ira de Deus, tanto contra o anticristo, como contra aqueles que obedecerem o anticristo. Muito bem. Até o fim. Muito bem, vamos voltar a repetir novamente aqui. Logo mais virá a grande ira de Deus sobre a face da terra, até findar os 7 anos, as 7 semanas, ou a última semana, quer dizer. Onde Jesus virá com grande poder e grande glória para livrar os remanescentes. E é nesta hora que todo olho verá, pois ele pisará no Monte das Oliveiras, 14, versículo 4 de Zacarias, onde ele pisará no Monte das Oliveiras. Aí onde diz que todo olho verá, porque Jesus, no final da grande tribulação, ele virá com grande poder e grande glória para livrar Israel, para estabelecer o milênio, aliás, para livrar Israel, para julgar as nações e para estabelecer o milênio. É só ler, é só buscar. Então, é aí que vem a ira de Deus. Só retificando. Quem escapar aqui da ira de Deus, quem fizer a vontade do anticristo, aceitar todo o seu domínio, seu governo, ele vai sofrer a ira de Deus. Agora, para viver no domínio do anticristo, para andar com Cristo no período da grande tribulação, ser servo de Deus no período da grande tribulação e conseguir viver do período anticristo, é muito difícil. É muito difícil você conseguir enfrentar a grande tribulação. Por isso, a melhor coisa é aceitar a Cristo enquanto é tempo, porque no período da grande tribulação é muito difícil a pessoa conseguir, mas na frente você vai ver, ninguém compra, ninguém vende, ninguém negocia se não tiver a marca da besta. Aí mais vem a ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1:10. A Bíblia mostra claramente que existe uma ira que há de vir sobre a terra, que surgirá depois do arrebatamento da igreja. A ira que virá sobre a terra depois do arrebatamento da igreja. Pois as taças da ira de Deus há de ser derramadas sobre os ímpios, e não sobre a sua igreja. As taças da ira de Deus é sobre os ímpios, não sobre a igreja. Isso nos dá a certeza de que a igreja irá para a glória antes da grande tribulação. Lembra, tem as bodas do Cordeiro para a igreja participar. Alguém pode até dizer que a ira de Deus é o juízo final. Mas a ira de Deus é o juízo final? Será que a ira de Deus que está mostrando aqui é o juízo final? Mas isto não tem respaldo bíblico, não é o juízo final. Pois, analisando as escrituras sagradas, podemos ver claramente que a ira de Deus será derramada sobre a terra e jamais será no julgamento final, pois o juízo final
não será para derramar a ira de Deus, mas para julgar e dar sentença. Vemos também que no dia do juízo a terra já passou. O que resta agora é julgar e sentenciar. Pois bem, aqui a ira de Deus é sobre a terra. Quando você lê Apocalipse, pode ler Apocalipse. Você vê bem aqui, ó. Vou ver se eu lembro aqui um texto, parece que é Apocalipse 14, se não me falha a memória, 18. Vou procurar aqui Apocalipse, só para a gente saber aqui mais sobre aqui a ira de Deus. Vamos lá. Aqui. Acho que é aqui no 15, Apocalipse 15. Vi no céu, 15, versículo 1. A partir do 1, então. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo as 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus. Versículo 2, vi como um mar de vidro, mesclado de fogo. Muito bem. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo a harpa de Deus. Muito bem. Aqui você vê, só vai ler o 15, não vai dar para me ler aqui. Leia o 15, leia o 6, leia Apocalipse, que você vai ver que a ira de Deus é sobre a terra. Voltando a ler o primeiro. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com eles se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus. Então, tem assim, montes caem sobre nós, lá no capítulo 6. Então, quer dizer que a ira de Deus é sobre a terra. No dia do juízo, não vai ser a ira de Deus. Deus não vai julgar com ira, porque ele vai derramar as taças da sua ira sobre a terra. Então, o julgamento final é para dar sentença, é para sentenciar, e não é para trazer a ira de Deus. Pois bem, vamos dar continuidade aqui à mensagem da palavra de Deus. Agora vamos falar em outro ponto, que é exatamente o empecilho da atuação do anticristo. Vemos através da palavra de Deus que o anticristo ele ainda não está atuando. Por que ele não está atuando? Porque existe alguma coisa que o impede dele fazer o seu governo aqui na terra. Embora seja esta a vontade do inimigo de nossas almas, o demônio, Satanás, que irá dar poderes ao anticristo, porque o anticristo virá com toda a força maligna para a destruição da massa, da população, para fazer com que as pessoas venham a lhe obedecer, a aceitar suas regras, a aceitar o seu domínio, mas ele ainda não está atuando diretamente. A gente vê muitas catástrofes, coisas do inimigo procurando dominar, procurando destruir, porque o Senhor Jesus disse que o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas ele disse que ele veio para dar vida, ele veio para dar vida com abundância, ele veio para salvar. Enquanto por um lado tem o inimigo procurando destruir, existe o nosso Senhor, que estabeleceu a sua igreja na terra, que enviou o Senhor Espírito Santo para estar conosco, e que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Então, como tem a igreja na terra, com a pessoa do Espírito Santo, que foi enviado, que o Pai enviou, o outro Consolador, isso faz com que o inimigo não atue diretamente na terra.
Há quem diga que o diabo está mandando na terra. O diabo não manda na terra. Apesar de, como já falei, de tantas catástrofes, de tantas coisas que o inimigo tem feito. Essas coisas que têm existido é por causa do pecado e porque Deus permite. Deus permite porque o homem tem que se distanciar de Deus. A cada dia que se passa, a gente vê coisas horríveis acontecendo no planeta Terra. Pai contra filho, filho contra pai, essas coisas têm acontecido assustadoramente, coisas que a gente mesmo que conhece a palavra de Deus ainda fica perplexo a respeito de tanta maldade, de tanta criminalidade. Mas o inimigo ainda não está dominando na terra, porque há um empecilho e é sobre isso que nós queremos falar neste momento. Já falamos sobre a ilha vindoura e outros pontos, mas o empecilho nós encontramos em 2 Tessalonicenses 2, 6 e o versículo 7. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7, que diz: só há um que impede. Vemos através da palavra de nosso Deus que o anticristo tem sido impedido de governar em nossos dias, pois a Bíblia nos diz claramente que existe alguém que impede a sua atuação. Quem é a igreja? A igreja é a luz do mundo e é também o sal da terra. Pois bem, se há uma luz, como essa luz aqui está acesa, se apagar, fica escura. Então, ainda existe a luz. Existe a luz. E se a terra se tornar insípida, não tiver nenhum sabor, se não há, qual é o sabor que tem nessa terra? Nós temos o cheiro suave de Cristo, que está atuando na igreja. O Espírito Santo que está com a igreja. Então, há a luz e existe o sal. Deixando de existir o sal, a terra tornando sem sabor e em trevas. Pois bem, se eu apagar essa luz aqui, o que acontece? Tudo fica escuro. Então, o que está escrito na palavra de Deus? Lá em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E é também luz para o meu caminho. Acabando a lâmpada, apagando-se a lâmpada, fica tudo em trevas. Diz a palavra de Deus que quem está nas trevas não sabe para onde vai. Ou seja, quem está sendo dominado pelo inimigo não sabe de nada. Então, isso que vai acontecer quando essa luz se apagar. Quando esse sal acabar. Porque vai ter um fim. Porque o que Deus disse há de se cumprir. Então, a Bíblia nos diz claramente que existe alguém. Quem é? Quem é que existe? Já deu para entender que o que impede a atuação é exatamente a igreja do Senhor. Tem se levantado muitos aí afora querendo destruir a igreja. Por que destruir a igreja? Por que acabar com os cristãos? Por quê? Desde há muito tempo tem se procurado acabar com os cristãos. Quando diz este povo é o povo de Deus, então alguém quer destruir. Por quê? Para que as trevas venham prevalecer. Para que as trevas prevaleçam. E para as trevas prevalecer, é preciso que a luz deixe de existir. Voltando a falar, para as trevas prevalecer, vencer, é preciso que a luz deixe de existir. Quando a existência, a luz deixa de existir, as trevas passam a prevalecer. Então é isso que vai acontecer. Se nós igreja do Senhor, temos que refletir bem. Se somos a igreja de Deus, somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Então, dá para se entender que isso faz com que venha impedir a atuação do inimigo. Então, o anticristo quer impedir, quer governar. Desde há muito tempo já existe muitos anticristos, todo aquele que é contra Cristo.
Porém, o anticristo, na qual a Bíblia fala aqui, estão falando, ainda vai surgir. Não sei se já existe. Só explicando. Como eu já falei sobre as 70 semanas, que são 7 anos, pois bem, se porventura o arrebatamento da igreja acontecer hoje, o anticristo já existe. Se for daqui a 50 anos, o anticristo não existe. Mas se for daqui a 10 anos, pode ser que já exista. Daqui a 5 anos. Esperamos o arrebatamento da igreja para quanto tempo? Eu não vejo mais muito tempo para isso. Eu falei 100 anos para explicar melhor. Mas eu não vejo o arrebatamento da igreja para muito tempo. Eu estou vivenciando o arrebatamento da igreja todos os dias. Eu sei que hoje pode acontecer. Ah, não foi hoje, mas pode ser amanhã. Então vamos esperar o arrebatamento da igreja, não é para amanhã. Vamos esperar para hoje. Mas se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Mas uma coisa é certa. Vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. O sal vai deixar de existir. A terra vai tornar-se insípida. As trevas vão prevalecer. Porque a igreja vai sair. A igreja vai sair. Se você olhar, quando os judeus estavam servindo a Deus, então, quem era chamado povo de Deus? Os judeus. Os hebreus eram o povo de Deus. Então, como se você lê através das escrituras, ou até mesmo na história secular, você vai encontrar pessoas querendo destruir os judeus. Por quê? Destruindo o povo de Deus. Então, acabando o povo de Deus na terra, as trevas podem prevalecer. Mas enquanto existir povo de Deus nessa terra, as trevas não prevalecem. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que diz a palavra de Deus? Somos ovelhas do seu pastoreiro. E se somos, direi a não meu povo, que é nós, igreja, direi a não meu povo. Este é agora meu povo, e nós somos filhos de Deus. Direi, o Senhor é o nosso Deus. Então, enquanto isso, a igreja está vivendo com Deus, está aqui na terra, com Deus, o Senhor está aqui conosco, é o nosso refúgio e fortaleza, então nos fortalece, então somos a luz, e as trevas não prevalecem contra a luz, é o que diz a palavra de Deus. Isso quer dizer que quando este empecilho deixar de existir, ou seja, quando terminar o período da graça, na qual será arrebatada a igreja, o anticristo surgirá. O anticristo surgirá para governar com seu poder maligno, pois o Espírito Santo que estava com a igreja já foi com ela para o encontro com o Senhor nos ares. O Espírito Santo que estava com a igreja já subiu com ela. Hoje o Espírito Santo, não sei se vou explicar mais na frente, se já expliquei, não lembro, a respeito do que o Espírito Santo hoje atua na igreja, porque a lei e os profetas duraram até João. Então os profetas por ministério deixou de existir. Veio agora, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, o 12 e o 14, que fala a respeito o 12 fala a respeito dos dons espirituais. O 14 já fala sobre o dom de profecia e língua. Mas o 14, o 12 fala sobre os dons espirituais. Então agora, Deus usa qualquer um com dons espirituais, com os dons espirituais, com o dom de profecia. Mas a profecia por ministério acabou. Então o Espírito Santo atua coletivamente na igreja. Quando a igreja subir, o Espírito Santo vai atuar como no Antigo Testamento, mais específico, haja vista dos testemunhos que vão surgir nesse período. Nesse período da grande tribulação, a atuação do Espírito Santo não será mais como ele atuava na igreja, coletivamente, mas será específico, como na antiga aliança. Por Deus irá enviar as duas testemunhas. Pois bem, então o Espírito Santo deixará de atuar na igreja, porque a igreja está no céu, ele levou para os céus, mas o Espírito Santo vai atuar em duas testemunhas que serão cheias de poder do Senhor Espírito Santo. Para quê? Para ficar em que vai ter o remanescente na terra, o remanescente vai ter Israel, que é o período da grande tribulação. Mas vai haver as duas testemunhas nesse período. É só olhar lá em Apocalipse. Temos também
sinais que antecedem o arrebatamento da igreja e sinais que antecedem a vinda de Jesus. Vamos para mais um outro ponto. São os sinais. Quais são os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja? Os sinais, veja lá em Mateus, capítulo 24, versículos 6 ao 8. Também Marcos, capítulo 13, versículo 7 e versículo 8. Que são o princípio das dores. O princípio das dores são os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. E esses sinais são conhecidos como? Quais são? Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome e terremoto em vários lugares. A pergunta é, já houve doenças? Já houve pandemia? Já. Já houve guerra? Já. Já houve nação contra nação? Já. Já teve reino contra reino? Teve. E a fome? Tem hoje, mas já teve. Eu acabei de mostrar aqui em Marcos 24, 6 e 8, e Marcos 13, 7 e 8 e Mateus 24, 6 e 8, é exatamente o que está acontecendo agora, mas já aconteceu. Aí pergunta, então como é que eu posso saber se já aconteceu todas essas coisas e agora está acontecendo? Como é que eu posso saber que são sinais que antecedem o arrebatamento da igreja? Pois bem, quando estas coisas começarem a acontecer com mais frequência, esporadicamente essas coisas aconteciam no passado, agora com mais frequência daqui para pior, aumentando mais e mais e mais, as dores vão aumentar, que vai apertar tanto. É como uma mulher na sua gestação, sim, ela está grávida, ela começa nos primeiros meses, tem aquele processo todo, primeiro, segundo, terceiro. Quando vai se aproximando da mulher dar à luz a uma criança, o que acontece? As contrações começam a aumentar de tal forma que são tantas contrações que a criança vem a nascer. A criança nasce, a mulher dá à luz. Ou seja, o que está acontecendo? Veja que está assustadoramente acontecendo em todo o planeta Terra. Essas coisas. Quando não tem alagamento num lugar, tem seca no outro. Quando não tem fome num lugar, tem terrorismo em outro. Quando não tem terrorismo num lugar, tem fome em outro. E assim sucessivamente. E com mais frequência. A cada dia com mais frequência. A cada ano com mais frequências. O ano passado, entrega a pressão de um jeito, as pessoas esperam. Nós temos uma esperança. Nós temos esperança. A nossa esperança não são coisas aqui na terra. A nossa esperança é o arrebatamento da igreja. A vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Enquanto nessa terra há tribulações, há angústias, há fome, há guerra. E isso com mais frequência a cada dia, até chegar um dia em que não dá mais para a igreja sobreviver mais nessa terra. Aí é o momento em que o Senhor Jesus descerá do céu com poder e grande glória, e o Senhor Espírito Santo levará a sua igreja para o seu encontro, na qual nos encontraremos nos ares, pois é isso que diz a palavra de Deus. E os sinais que antecedem a vinda de Jesus, esse é outro ponto. Para Israel, os sinais que antecedem a vinda de Jesus para Israel. Analisando as Escrituras Sagradas, podemos observar que tanto existem sinais antes da vinda do arrebatamento da igreja, como os sinais que antecedem a vinda de Jesus para Israel. No final da grande tribulação, na qual antecede a vinda de Jesus para Israel, a diferença... Vou repetir novamente. Não está dando melhor. Analisando as Escrituras Sagradas, podemos observar que tanto existem sinais antes do arrebatamento da igreja, como também existem sinais no final da grande tribulação, na qual antecede a vinda de Jesus para Israel. A diferença é que para a igreja,
o sinal é o princípio, são o princípio das dores. E para Israel, o sinal é no céu. Como assim? Sinais que antecedem a vinda de Jesus para Israel será no céu. Pois bem, pois os poderes celestes serão abalados. Então o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Você vê isso aí, encontra lá em Mateus, capítulo 24, versículo 29. E esses sinais antecederão o sinal, um outro sinal, que é o sinal da vinda de Jesus. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 30, que diz: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Esse aqui é um sinal visível, é o sinal visível da vinda de Jesus para Israel. Porque para a igreja não haverá sinal visível. Pois bem, sinal visível para a vinda de Jesus, ou seja, sinal visível da vinda de Jesus para Israel. Quando eu olho para o arrebatamento da igreja, não encontramos sinais visíveis na hora do arrebatamento da igreja. Pois a igreja será num momento, num abrir e fechar de olhos. Eu, como ser humano, não tenho capacidade de ver e conseguir enxergar em uma rapidez tão grande como num abrir e fechar de olhos. O que vai acontecer é que a nossa audição é que vai ouvir o soar da trombeta de Deus. Vai ouvir, mas não vamos ver sinais. A igreja será arrebatada. 1 aos Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Então você pode pegar, se você pegar 1 Tessalonicenses, 1 aos Coríntios, 15, 51 e 52, e colocar junto com 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, forma um só texto. É só você pegar e colocar junto. Vai ver que forma um só texto, falando do mesmo assunto. O que é o arrebatamento da igreja e o que é a vinda de Jesus? Partindo agora para um outro ponto. O arrebatamento da igreja é uma promessa feita para a igreja. O arrebatamento, o que é o arrebatamento? É o cumprimento da promessa do Senhor Jesus feita para a igreja. E isto é arrebatamento. O que é o arrebatamento? É o cumprimento, o que é o arrebatamento? É o cumprimento da promessa do Senhor feita para a igreja. Está escrito em João 14, o versículo 1 ao versículo 3. Versículo 1 ao versículo 3. A sua vinda. O que é a sua vinda? A sua vinda são exatamente todas as promessas feitas para Israel quando este se convertesse a Cristo. E isso no final da grande tribulação. Pois bem, veja bem, a sua vinda é a vinda de Jesus Cristo é a última oportunidade que o povo de Israel tem para se converter, e isto em meio a grande dor, pois quando Jesus veio na primeira vez, não foi recebido pela maioria deles,
Como diz, Jesus veio para os seus, lá em João capítulo 1. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receber tem o poder de ser chamado filho de Deus. Pois bem, não foi recebido pela maioria deles. Haja visto estarem, por que não foi recebido? Porque ele estava esperando um Messias totalmente diferente. Não totalmente diferente do que Jesus, da forma como Jesus veio. Não Messias nascido em uma manjedoura e que andasse em jumentinho. Era um Messias que viesse com a espada, e não que viesse pregando o amor e oferecendo a outra face. Jesus veio pregando o amor e oferecendo a outra face. Não era esse o Messias que ele esperava. Mas após o arrebatamento, o anticristo surgirá, trazendo a falsa paz, não apenas para Israel, mas para todo o mundo. Ou seja, após o arrebatamento, o anticristo surgirá, trazendo a falsa paz para todo o mundo. Mas quando o povo de Israel perceber que estão crendo na pessoa errada, será travada a grande perseguição aos israelitas, aos judeus. É nesse tempo que ninguém compra. Presta atenção, é muito importante esse ponto. Nesse período da perseguição, é nesse tempo que ninguém compra, ninguém vende. Interessante. É nesse tempo que ninguém compra, ninguém vende, se não estiverem andando de acordo com a vontade do anticristo. Só aqueles que aceitarem o governo do anticristo é que poderão negociar. Não dá para a gente viver sem comprar e nem sem vender. Se você está trabalhando, você está vendendo os seus serviços. Se você vai comprar, você vai precisar comprar alguma coisa. Você vende e você troca. O meu trabalho, troco por dinheiro. O meu dinheiro, eu troco por mercadoria. A mercadoria será para o sustento meu e da minha casa. Então, na grande tribulação, na perseguição, ninguém compra, ninguém vende. Vai comprar, vai vender. Mas aqueles que obedecerem o regime do anticristo. Muito bem, andando de acordo com que estiverem andando de acordo com a vontade do anticristo. Só poderá negociar aqueles que aceitarem a marca. Mas os que aceitarem a marca serão opressão. Só vai comprar ou vender aquele que aceitar a marca. Porém, os que aceitarem a marca sofrerão a ira de Deus, que será derramada sobre a terra, sobre todos os ímpios, os que aceitarem o domínio do anticristo, inclusive ele, anticristo. Pois bem, por isso que é bom, vivemos pronto para subir no arrebatamento, porque aquele que ficar após o arrebatamento vai sofrer esta grande perseguição, não compra e não vende. Mas para poder negociar, viver, precisa aceitar o domínio do anticristo, a marca do anticristo. E quem aceitar será banido da face de Deus e sofrerá a ira de Deus que vem. Porque Deus, as taças, só lembrando, leia Apocalipse, você vai ver que as taças da ira de Deus estão se enchendo. As taças da ira de Deus estão se enchendo. Não pense que tudo que está acontecendo aí, Deus não tem se irado nessas coisas, pois a taça da ira de Deus está se enchendo e será derramada sobre a terra nesse período. Muito bem. Os que aceitarem o domínio do anticristo, inclusive o anticristo, passará pela grande ira de Deus, sofrerá a grande ira de Deus. Quem escapar da perseguição do anticristo, sofrerá a ira de Deus, juntamente com o anticristo.
Aí sim, a ira de Deus é sobre as pessoas e sobre o anticristo, que é a cidade de Sodoma. Agora vamos partir para um outro ponto, que é a diferença entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. Vamos ver a diferença? O arrebatamento será para buscar a igreja, e a vinda de Jesus será para libertar Israel, julgar as nações, estabelecer o milênio. Volto a repetir. Vejamos claramente a diferença entre esse ponto, é muito importante. A diferença, todos os pontos aqui são importantes. Para entender, você precisa assistir todas as mensagens, tudo que passou anteriormente a esse assunto, que faz parte desse assunto, todos os trechos que foi mostrado já, como esse aqui, para entender melhor. Vamos partir para a diferença entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus para Israel. O arrebatamento será para buscar a igreja, e a vinda de Jesus será para libertar Israel, julgar as nações e estabelecer o milênio. Pois bem, buscar a igreja, já escrito lá em João 14, versículo 1, 2 e 3, lá em Mateus capítulo 25, a história das virgens, todos os pontos onde já mostramos, em Tessalonicenses, em Coríntios. Então agora sobre estabelecer, libertar Israel, julgar a nação, estabelecer o milênio. Veja aqui, você vai encontrar em Zacarias capítulo 14, versículo completo. Aliás, Zacarias capítulo 14, capítulo completo. Leia todo o capítulo para entender melhor. Que será aqui que fala da vinda de Jesus para Israel, onde ele pisará no Monte das Oliveiras. Veja também Mateus capítulo 24, versículo 29 e versículo 30. Veja Apocalipse 19, versículo 11 a 21. E capítulo 20, versículo 1 e versículo 2 de Apocalipse. Pois bem, que sentido faz Jesus? Veja, observe. Que sentido faz Jesus vir buscar a igreja no final da grande tribulação, já que a igreja passou por tão grande sofrimento, e agora Jesus leva a igreja para o céu e volta para governar Israel por 1000 anos de pura harmonia. Volto a repetir. Que sentido faz? Não faz nenhum sentido. Que sentido faz Jesus vir buscar a igreja no final da grande tribulação, já que a igreja passou por tão grande sofrimento, e agora Jesus leva a igreja para o céu e volta para governar Israel por 1000 anos de pura harmonia? Não faz nenhum sentido. Depois de todo o sofrimento, agora que vem a bonança, não vai desfrutar? Não tem lógica este pensamento. Qual pensamento? Pensamento pós-tribulação. Não tem lógica pensar que não tem lógica pensar que a vinda de Jesus para Israel e o arrebatamento é a mesma coisa. Jesus vai arrebatar a igreja, depois é que vem para Israel para julgar as nações, estabelecer o milênio, livrar Israel, estabelecer o milênio e também julgar as nações. Acho que deu para entender. Depois de todo o sofrimento, depois que a igreja sofre, agora que vem a bonança, não vai desfrutar? Não tem lógica esse pensamento pós-tribulação. Não tem nenhuma lógica. Vemos ainda através das Escrituras que o arrebatamento não é a mesma coisa que a vinda de Jesus para Israel, pois vemos claramente em João 14, de 1 a 3, que Jesus vem buscar a igreja, e em Mateus 24, 40 e 41, diz que tem gente que vai ser levado ao passo que outros vão ficar. Arrebatamento. Arrebatamento. João 14, de 1 a 3.
Jesus vem buscar a igreja. E em Mateus 24, 40 e 41, diz que tem gente que vai ficar e outro que vai ser levado, ao passo que outros vão, um vai ficar e outro será levado. Vemos também em Mateus 25, de 1 ao 13, praticamente a mesma coisa, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aqui estou mostrando a diferença, porque esses versículos que estou mencionando aqui, está dizendo que alguém vai e alguém fica. Para quê? Para passar pela grande tribulação. Vai para onde? Será arrebatado. É o meio, divide, meia-noite. 0 hora. Terminou o período da graça, deu 0 hora. A igreja vai. Os demais ficarão para sofrer, passar pela grande perseguição, pela grande tribulação. Continuando. Pois as prudentes, onde ele lá em Mateus capítulo 25, as prudentes, as virgens prudentes, se encontrarão com o noivo, ao passo que as nécias, as loucas, ficarão de fora. Alguém vai, alguém fica. Quando a gente mostra assim, alguém vai, alguém fica, para ficar pega a tribulação. Aqui nos fala claramente do arrebatamento da igreja e não da sua vinda para Israel. Observemos ainda 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 17, que diz, o quê? Diz para a igreja não se entristecer com os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17, diz para a igreja não se entristecer como os demais que não têm esperança, pois esta será arrebatada. Já os demais que não têm esperança ficarão para a grande tribulação. É o que entendemos aqui, o que mostra a palavra de Deus. Outra grande diferença é que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ao passo que a sua vinda para Israel, todo olho verá. Aqui nos dá a entender que são 2 eventos. No abrir, dois eventos. Bem explicado. Um evento será num abrir e fechar de olhos e o outro todo olho verá. Só entender isso. Só precisa entender isso aqui. Só o que precisa entender isso aqui claramente. O arrebatamento, coloquemos isso na nossa mente. O arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus, todo olho verá. Repito, o arrebatamento, num abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus, todo olho verá. É importante observarmos também o arrebatamento será como nos dias de Noé. Outra coisa que devemos observar, que o arrebatamento será como nos dias de Noé. Tem gente que será arrebatada e tem gente que vai ficar. Como foi no dia de Noé? Alguém entrou na arca e os demais ficaram. É assim. Alguém entra na arca e os demais ficam. Alguém entra na arca e os demais ficam. Os demais não têm esperança. Muito bem. Pois não, tem gente que será arrebatada e tem gente que vai ficar. Pois Noé e sua família entraram na arca, ao passo que os demais ficaram para sofrer a ira de Deus. Mateus 24, versículo 37 ao versículo 42. Como pode todo mundo ver com tanta clareza? Mateus 24, 30. Sendo num abrir e fechar de olhos. Já expliquei isso aí. Veja ainda. Vou dar alguns textos sobre a diferença entre a vida de Jesus e o arrebatamento da igreja. Eu gostaria que, se alguém quiser anotar, anote. Se quiser por escrito, fale com o Raimundo Barro, que a gente pode mandar por escrito. Quem sabe digitar, mandar já feito melhor, digitado. Vamos lá. Veja outra diferença. Veja ainda. O arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Na sua vinda, todo olho verá. Mateus 24, versículo 30.
No arrebatamento, Jesus vem até nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 17. Em sua vinda, ele pisará no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, versículo 4. O arrebatamento será para a igreja. João 14, de 1 a 3, 1 Coríntios 15, 51 e 52, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 ou ao 17. A vinda de Jesus será para Israel. Zacarias 14, de 1 a 4. O arrebatamento será em um dia normal, como no dia de Noé. Mateus 24, 37 ao 41. No arrebatamento, terá como sinal o princípio das dores. Mateus 24, 6 a 8. A sua vinda será marcada por grandes sinais no céu. Marcos 13, 24. Marcos 13, 24 a 26. Mateus 24, 29 e 30. O arrebatamento será para levar os preparados e deixar os despreparados. Mateus 25, de 1 a 13. A sua vinda será para o julgamento das nações e estabelecer o milênio. Vamos ver um outro ponto agora, um importante também, num momento. Em outro ponto, vamos observar mais uma vez 1 Coríntios 15, 52, que é no momento. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 52, que o arrebatamento será num momento. O que nos dá a entender aqui é que Paulo estava falando que poderia acontecer no momento em que ele estivesse transmitindo aquela mensagem. Ele não falou que seria depois da ira, da tribulação. No momento, mas falou no momento, o que pode acontecer até agora. Ele não falou depois disso, depois daquilo, ele falou no momento. Ele esperava para aquele momento. Veja só que ele diz, nós os que ficamos vivos. O apóstolo diz ainda, em 1 Tessalonicenses 4,17, a seguinte frase: nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Isto quer dizer que Paulo não estava esperando a vinda de Jesus para depois da grande tribulação, mas a qualquer momento, pois a grande tribulação não é para a igreja, que é esperança, mas para os demais que não têm esperança. Muito bem, o arrebatamento, a grande tribulação não é para a igreja, que tem esperança, mas para os demais que não têm esperança. Ou seja, no momento, poderia ter sido acontecendo naquele momento que Paulo estivesse pregando. Paulo estava pregando. Pois bem, Paulo poderia dizer assim: estou esperando a vinda de Jesus a qualquer momento. É no momento, é agora, pode acontecer. Não é depois disso ou daquilo, não. O arrebatamento será no momento. Nós os que ficarmos vivos. Ou seja, Paulo está dizendo que o arrebatamento poderia acontecer naquele momento, que ele ainda poderia ser arrebatado ali. Poderia acontecer naquele momento e ele se arrebatar juntamente com a igreja e ele ainda em vida. Ele esperava para aquele momento. Poderia ter acontecido naquele momento. Ele diz assim, será no momento. E nós os que ficarmos. Ou seja, pode ser agora, mas pode ser depois. Mas não é depois de determinado acontecimento, não. Os acontecimentos são sinais. Mas estou dizendo, depois da grande tribulação, não. Será no momento. Não é depois de a igreja sofrer pela grande tribulação, não. Será no momento. A meia-noite é outro ponto que devemos observar a respeito da meia-noite. O que é a meia-noite? Como será essa meia-noite? A Bíblia fala em a meia-noite. A meia-noite ouviu-se o clamor, ouviu-se o grito do noivo. Muita coisa acontece na meia-noite. Vamos ver. A meia-noite. A meia-noite significa o fim de um dia e início de outro. Pois é na meia-noite que termina um dia, uma semana, um mês ou um ano. É na meia-noite que termina. A meia-noite termina um dia, termina um mês, termina um ano, é meia-noite.
Quando o relógio marca 23 horas e 59 minutos, logo mais chegará às 0 horas. Isto quer dizer que quando a igreja será, isso quer dizer que quando a igreja, com a igreja será exatamente isso, à meia-noite, o arrebatamento. Isto quer dizer que quando a igreja será exatamente à meia-noite, pois terminará o período da graça. Ou seja, à meia-noite terminará o período da graça. Está dizendo, a 0 hora, quando der a 0 hora, quando a igreja for arrebatada, será a 0 hora. Eu não estou falando que é de dia ou que é de noite. Na verdade, Jesus vem de dia e Jesus vem de noite. Como assim? Porque quando aqui é de dia, em outro lugar é à noite. Então, se é mais horário, ninguém sabe. Então, a meia-noite quer dizer isso. Quando termina um período, começa outro. Aqui nos dá a entender que para começar um novo período, primeiro tem que terminar o período anterior, para começar um novo período. Sabemos que estamos vivendo o tempo da graça, tão claramente escrito no Evangelho de João, conhecido também como os últimos dias, escrito em Atos, em João capítulo 2, e mencionado por Pedro em Atos capítulo 2 também. E este período, como todos os outros, breve findará, podendo-se até hoje, o que acontecerá com o arrebatamento da igreja. Poderá ser até hoje, terminará à meia-noite. O que acontecerá após o arrebatamento? Opa, o que é outro ponto. Eu estou avançando mais um pouco, porque o tempo está passando, já está acabando. Mas vamos lá. O que acontecerá? À meia-noite, ó. Vamos voltando, à meia-noite. Quando a igreja for arrebatada, será meia-noite. Meia-noite assim, porque terminou a graça. Terminou a graça, 0 hora, para iniciar um novo período, a grande tribulação. Pois bem, o que acontecerá após o arrebatamento? Após o arrebatamento da igreja, o inimigo atuará diretamente na terra, pois não haverá nenhum empecilho. Portanto, ai daqueles que ficarem, porque o inimigo virá com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Leia Apocalipse. Após o arrebatamento, o anticristo vai procurar dominar. Após o arrebatamento, o anticristo vai procurar dominar toda a humanidade, e o mesmo fará com que todos tenham a sua marca, o que resultará em uma grande perseguição. Creio que a maior de todas. Só vai ter liberdade grande perseguição. Só vai ter liberdade para viver sem perseguição os que receberem a marca. E os que receberem a marca perderão a salvação e ainda sofrerão a ira de Deus, que acontecerá logo no mesmo período da grande tribulação. Ou seja, quem receber a marca sofrerá a ira de Deus. O dia do Senhor. Pois bem, estamos partindo para o final. O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Hoje tem dia para tudo quanto é coisa. Tudo tem dia. Dia do pai, dia da mãe, dia da mulher, dia do homem, dia de tudo. Dia de santo tal, dia de quem morreu, dia de quem está vivo. Dia de santo, tudo tem dia. Mas ninguém fala no dia do Senhor. Tem até o dia do diabo. Ixi, dia do diabo. Tem dia do diabo. As pessoas, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E as pessoas dedicam um dia no ano para fazer mais ainda a vontade do diabo. Para um dia no ano dedicado ao diabo. Existe um dia no ano, no Brasil, dedicado ao diabo. Dia 1º de abril, dia quem fez foi Deus. O dia é de Deus. Mas as pessoas decidiram dedicar o dia 1º de abril a Satanás. Entendeu? Isso é um grave mal. Você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, não faça parte dessas coisas satânicas, pois o dia é de Deus, mas estão dedicando o dia 1º de abril a Satanás. Como assim?
porque é o dia diz ser o dia da mentira. Quem é o pai da mentira é Satanás. Se você está comemorando o dia da mentira, fazendo parte disso aí, você está fazendo parte, fazendo a vontade de Satanás. Está dizendo que o dia que é de Deus está entregando para Satanás. Não entregue. É de Deus, não é de diabo. Mas vamos ver agora o dia do Senhor. Você que está vivendo isso aí, cuidado, virá o grande dia do Senhor. O dia do Senhor é contra todo soberbo e vem como assolação. Será dia de vingança, ano de tribulação, e é grande e muito terrível. Quem poderá suportar? Esse dia do Senhor será exatamente no final da grande tribulação, que é a ira de Deus derramada sobre a terra. O dia do Senhor é o período em que Deus irá derramar da sua ira sobre toda a terra, sobre aqueles que não aceitam, que não foram arrebatados, mas sofrerão a ira de Deus. E os que não forem arrebatados, que ficarem para a grande tribulação e que aceitarem a marca da besta, sofrerá a grande ira de Deus. Pois bem, será dia de trevas e não de luz. Para que desejais? Para que desejar o dia do Senhor? Você deseja? Eu não desejo o dia do Senhor. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. E você? Espere o arrebatamento da igreja. Purifica. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Procure se purificar. Procure se santificar a cada dia. Procure deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Sirva a Deus com alegria. Viver. Procuremos viver em santificação e honra, porque o arrebatamento pode ser no momento que você estará ouvindo essa mensagem. Então, se você não está preparado, se prepare, porque devemos nos preparar hoje. Devemos estar preparados. Aleluia, para Xalabá. Glória a Deus, Alabá. Dança, Alabá. Devemos estar preparados, porque o arrebatamento pode acontecer agora, meu amigo, agora, meu irmão. Procuremos viver em santificação e honra, porque aqui o grande dia de Deus será a ira de Deus que será derramada sobre a terra. É o grande dia de Deus. Volto a repetir, como será o dia do Senhor? O dia do Senhor é contra todo soberbo. O dia do Senhor vem como assolação. O dia do Senhor será dia de vingança. O dia do Senhor será ano de tribulação. Ano de tribulação. E é grande, e é muito terrível. Quem poderá suportar? Será dia de trevas e não de luz. Aleluia. Para que desejais o grande dia do Senhor? O grande dia do Senhor está perto e é amargo. Aleluia. O arrebatamento da igreja é a nossa esperança. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Estamos esperando a vinda de Jesus para a igreja. O arrebatamento da igreja a qualquer momento é a nossa esperança, é o que permanece, a fé, a esperança e o amor. E o mais importante é o amor, porque a nossa fé é aqui, a nossa esperança é aqui. Chegando no céu, não precisa mais dessa esperança, não precisa mais dessa fé, porque estaremos junto com o Senhor para, aleluia, para todo sempre. O dia do Senhor está perto e é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Textos bíblicos para você encontrar sobre o dia do Senhor. Isaías, está escrito em Isaías, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 17. Isaías, capítulo 13, versículo 6 ao versículo 13. Isaías, capítulo 34, versículo 8. Ezequiel, capítulo 30, versículo de 1 ao versículo 3. Joel, capítulo 1 e o versículo 15. Joel, capítulo 2 e o versículo 11. Amós, capítulo 5, versículo 16 ao 20. Sofonias, capítulo 1 e o versículo 14. Zacarias, capítulo 14, de 1 ao 15. E Malaquias
3, versículo 2. Aleluia, baixa lá. Meu irmão e meu amigo, espere o arrebatamento para agora. Estejamos preparados, porque pode ser até neste momento. Não espere o grande dia da ira de Deus que virá depois da grande tribulação, mas espere o arrebatamento da igreja, que será a qualquer momento. A qualquer momento, pode ser agora. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus Cristo. Espero que esta mensagem tenha impactado os corações. Espero que esta mensagem sirva para o nosso relevo espiritual. Que essa mensagem sirva como um grande ensinamento para as nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Irmãos amados, eu agradeço ao dono desse canal por ter nos dado esta oportunidade. Estamos aqui finalizando esta mensagem. Estamos aqui agradecendo a Deus. Sou grato, mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem nos feito. E que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor para todos sempre. Amém.